Eu aprendi, da forma mais silenciosa e dolorosa possível, que não há nada mais solitário do que implorar por atenção. Você pode estar cercado de pessoas, pode estar em um relacionamento, pode até ouvir um "eu te amo" de vez em quando, mas ainda assim sentir um vazio que ecoa lá dentro. Um vazio que pede para ser visto, ouvido, notado. Por muito tempo eu confundi amor com atenção. Achei que ser amado era ser lembrado, respondido, validado. E sem perceber, comecei a me perder nas tentativas de provar o meu valor. Cada mensagem que eu enviava e ficava sem resposta, cada gesto que eu fazia esperando um retorno, era como se eu me diminuísse um pouco mais, até que um dia algo dentro de mim cansou. Cansou de correr atrás, cansou de esperar ser escolhido, cansou de se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Foi aí que eu percebi. O problema não era a ausência de atenção, era a ausência de mim. Raiz do vazio. Ninguém nasce pedindo por migalhas. A gente aprende muitas vezes cedo demais, que para ser amado é preciso merecer, que o carinho vem como prêmio, que o afeto precisa ser conquistado. E quando crescemos com essa crença, passamos a achar que precisamos fazer algo para sermos dignos de amor. Você tenta ser a pessoa perfeita, a mais presente, a mais compreensiva, a mais disponível. Mas quanto mais tenta, mais sente que nunca é o bastante. E aos poucos, começa a acreditar que tem algo errado em você, quando na verdade o que está errado é o modelo de amor que te ensinaram. Amor não é recompensa, amor é presença. E o amor verdadeiro começa quando você decide se dar aquilo que passou a vida pedindo aos outros. O ciclo da mendicância afetiva é um ciclo cruel. Você sente falta de atenção, então tenta chamar a atenção. Faz algo diferente, manda uma mensagem, se esforça para agradar. Às vezes dá certo por um tempo. A pessoa responde, te dá um pouco do que você tanto queria, mas logo depois se afasta de novo. E aí você sente o frio do abandono, o medo da rejeição, o peso do silêncio. Então tenta de novo. Mais uma mensagem, mais uma tentativa. E sem perceber, se transforma em alguém que vive reagindo às migalhas. Mas ninguém floresce de migalhas. E o amor que precisa ser mendigado não é amor, é dependência emocional disfarçada de carinho. Eu sei o que é isso. Sei o que é olhar o celular 1000 vezes esperando uma notificação. Sei o que é se perguntar o que fez de errado. Sei o que é sentir que, se tentar mais um pouco, talvez o outro finalmente perceba o seu valor. Mas amor que precisa de prova constante vira prisão. E a chave para sair dessa prisão está no simples ato de se escolher. O momento do basta. Ninguém acorda um dia e decide mendigar atenção. Isso acontece aos poucos. Mas chega um momento em que a alma grita, basta. Basta de se encolher para caber no pouco que o outro oferece. Basta de se culpar por não ser suficiente. Basta de dar amor esperando retorno. E se decepcionar todas as vezes. Esse basta não vem com raiva. Vem com cansaço. Um cansaço sereno que sussurra. Eu não aguento mais me perder para ser visto. E é aí que começa a cura. Porque quando você para de implorar atenção, começa a olhar para dentro e percebe o quanto se negligenciou tentando ser prioridade na vida de alguém. O encontro com o espelho. O espelho não mente. Ele mostra o que a alma tenta esconder. E um dia, eu me olhei de verdade. Não o reflexo físico, mas o olhar. O olhar cansado de tentar ser o bastante. Ali, entendi algo que mudou tudo. O amor que eu queria que viesse dos outros era, na verdade, o amor que eu devia a mim mesmo. E foi nesse momento que o silêncio deixou de ser ausência e virou abrigo. Eu comecei a ouvir minha própria voz, e ela dizia, você já tentou de todas as formas agradar o mundo, agora tente se agradar o caminho da reconstrução. Reconstruir o amor próprio não é sobre virar uma fortaleza, é sobre voltar para casa, para dentro de si. É sobre aprender a dizer não sem culpa. É sobre parar de justificar o injustificável. É sobre se permitir descansar do peso de sempre ter que provar algo. Aos poucos, você começa a entender que o amor não precisa ser ruidoso para ser real. Que a atenção verdadeira não é feita de promessas, mas de presença. E que a ausência de alguém pode ser, na verdade, o espaço que você precisava para se reencontrar.
Você aprende que estar sozinho não é o mesmo que estar vazio. Porque solidão não é falta de companhia, é falta de conexão consigo mesmo. Quando você começa a se escolher, no início, parece egoísmo. Você diz não a convites, evita certas conversas, se afasta de pessoas que drenam sua energia. Mas não é egoísmo, é autoconservação. É aprender que você também merece ser prioridade. Que o amor que você dá precisa ter o mesmo valor do amor que você recebe. E que quem realmente te quer não te faz implorar por um olhar, uma palavra, uma resposta. Você percebe que a atenção verdadeira é recíproca. E quando ela não é, não há nada que você possa fazer para forçá-la, porque o amor não floresce onde não há vontade. A cura vem quando você entende que não precisa se tornar menor para ser amado. A desconstrução das expectativas. Esperar demais dos outros é esquecer o quanto você pode se dar. Nós criamos expectativas e chamamos de amor. Mas muitas vezes o que queremos é validação. Queremos que alguém nos prove que somos importantes, porque esquecemos disso. Só que o amor próprio começa quando você se dá aquilo que o outro não deu. Quando você se valida. Quando você se aplaude, mesmo sem plateia. Quando você aprende a ser o seu próprio lar. Porque no fim, ninguém vem nos salvar, mas nós podemos nos resgatar. A virada de chave. Chega um dia em que a dor muda de lugar. Ela deixa de ser ferida e vira força. Você começa a perceber padrões. As pessoas que sempre te faziam se sentir pequeno. Os lugares onde sempre precisava se justificar. As conversas que drenavam. E começa, sem culpa, a se afastar. Não porque não se importe mais, mas porque finalmente entendeu que se importar demais com quem não se importa com você é uma forma de abandono próprio. A virada acontece quando você percebe que o amor próprio não é uma teoria, é uma prática. E essa prática começa com escolhas diárias. Escolher a si mesmo não é arrogância, é sobrevivência emocional. A nova forma de amar. Depois de tudo isso, algo muda dentro de você. Você para de procurar o amor que te ignora e começa a se abrir para o amor que te vê. Para conexões leves, recíprocas, calmas. Amor que não exige esforço para existir. Você entende que não precisa mais de atenção forçada, porque agora vive com presença. E descobre que o amor mais bonito é aquele que nasce do equilíbrio. Entre dar e receber, entre estar e deixar ir. O desapego do que não é seu. Nem tudo que você quer te pertence. E às vezes, o que dói não é o fim de um relacionamento, mas o fim da ilusão. A ilusão de que, se você tentasse mais um pouco, o outro finalmente veria quem você é. Mas quando você se ama, entende que não precisa mais insistir em portas que não se abrem. O amor próprio te ensina a liberar, com gratidão, não com rancor. Porque você não perde o que nunca foi seu. Você apenas devolve o que estava ocupando espaço demais no seu coração. O silêncio que cura. Há um tipo de paz que só chega quando você para de correr atrás. Quando o barulho da carência dá lugar ao silêncio da autossuficiência. No começo, esse silêncio assusta. Mas logo, você percebe que é nele que mora a sua força. Você começa a escutar seus próprios pensamentos. A entender o que quer, o que precisa, o que não aceita mais. E esse autoconhecimento te liberta, porque ninguém mais pode te manipular quando você sabe quem é. Encontro. Então um dia você acorda, olha para o espelho e sorri. Não porque alguém te elogiou, mas porque finalmente se reconhece. Percebe que o amor que você tanto buscava fora sempre esteve dentro. E que a atenção que você mendigava era, na verdade, um pedido de socorro da sua própria alma. E você responde a esse pedido com presença, com carinho, com respeito, com amor. Conclusão. O amor próprio começa aqui. Pare de mendigar atenção. Você não precisa implorar para ser visto. Quem é seu te enxerga. Quem te ama não te ignora. E o que é verdadeiro nunca te faz duvidar do seu valor. Ame-se o suficiente para ir embora do que te fere. Valorize-se o bastante para não aceitar metades. E escolha-se, mesmo quando parecer difícil,
mesmo quando o coração pedir o contrário. Porque o amor próprio não é um destino, é um caminho. E cada passo nesse caminho é uma declaração silenciosa de que você finalmente entendeu. Você é suficiente. Você é inteiro. Você é o amor que sempre procurou. Pare de mendigar atenção. O amor próprio começa aqui. Um lembrete do coração sem máscara para todas as almas cansadas de se encolher para caber.